Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast sobre criação digital ou não. A gente fala todos os aspectos da criação digital ou não, né? E a fase artística, o processo artístico, o processo digital pro artístico. Então a gente fica falando sobre esses conceitos, esses temas nesse âmbito. E hoje vamos falar sobre podcast. E além disso, vamos falar sobre o pai do podcast, o rádio. E com o nosso convidado de hoje, que fez parte e ainda faz parte da história do rádio do Rio Grande do Sul, vamos descobrir alguns bastidores desse meio, desse mundo. E hoje o papo vai ser com Luciano Potter. E aí, cara, tudo bem? Como é que estão, meu? Tudo bem, João? Tranquilo? Obrigado pelo convite, cara. Valeu pelo convite. Peço desculpas a quem tá vendo ou escutando. Tô com a boca toda fodida, cheio de ponto dentro, porque eu tirei os 4 sisos, né? Então tá doendo pra falar cada palavra. Mas tem dias que tem que ter entrega, tem que ter raça. E hoje é um dia. Tudo em prol da comunicação. Tudo em prol da comunicação. Cara, é uma merda mesmo tirar siso, cara. É uma merda. E eu tirei os 4 ao mesmo tempo, né? Então, pois é, eu não entendi isso. Pensei que tu tira 2 num dia e 2 no outro. Como é que é isso? Como assim? É, 2 eram mais fáceis de tirar, e aí, então, bom, vambora, vamos tirar logo aí, vamos limpar a boca logo. Sofro uns 10 diazinhos, depois paro de sofrer. Nunca mais sofro na vida. A lógica faz sentido ali, né, cara? Cara, é muito louco estar falando contigo. Eu sou um cara que acompanha tu há muito tempo mesmo. Então, é muito louco estar conversando contigo no meu programa. É simples e humilde. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, sério mesmo. Muito obrigado. Todo programa é simples e humilde. No final das contas, conversar é o que a humanidade faz, né? A diferença é que a gente tá gravando essas conversas, organizando, colocando elas em vídeo, né? E como eu dependo, eu sempre falo isso, né? Como eu dependo de pessoas para falarem comigo nos meus programas, todos eles, né? Ou companheiros de mesa para me ouvir, né? Ou entrevistados, eu com prazer, assim, encaixando no dia a dia, eu tô dentraço, assim, dos programas. Obrigado pelo convite mesmo. Um brinde. Eu que agradeço. Brinde. Tô na água aqui. Mas, cara, já que tu tá investindo bastante em entrevista e com vários entrevistados diferentes e vários meios diferentes, né? Rádio, YouTube, podcast. Pra ti, o que é uma boa entrevista, no geral? Boa pergunta. Uma boa entrevista tem boas perguntas. Tem um entrevistado interessado no que um entrevistador interessado no entrevistado. Não necessariamente o inverso acontece, porque o entrevistado tem toda a liberdade de estar cagando pro entrevistador, né? Então vai mais um predicado ao entrevistador de captar a atenção, de o entrevistado sacar que ali tem alguém informado, que tá afim daquele papo, que tem um porquê daquele entrevistado tá ali. E no final das contas é um produto que o público vai escutar, né? E vai gostar. Eu tenho uma maneira meio egoísta assim de ver as coisas, que eu faço as coisas pra mim. Eu criei, por exemplo, o Potter Entrevista pra mim. Eu queria ouvir as pessoas. Eu queria saber o que elas pensam sobre assuntos que eu sei que as pessoas divergem. E aí eu fazia todo o esforço do mundo pra falar com aquelas pessoas. E aí eu me divertia fazendo. E quase sempre tem uma coincidência de que quando tu se diverte fazendo e tu gosta do produto, as outras pessoas vão gostar também. Então uma boa entrevista, cara, ela obedece aquilo que precisa, né, e aquilo que foi proposto. Por exemplo, eu estou fazendo uma entrevista sobre um assunto específico, sei lá, sobre a Eurocopa. Ela tem que trazer informações, tem que trazer histórias, tem que trazer elementos da Eurocopa, porque foi isso que eu prometi no título ali, né? Então tem entrevistas que são pontuais sobre algo que está acontecendo agora, tem entrevistas que são mais mundanas, tem entrevistas que são mais atemporais. Sempre depende muito do processo de o que foi proposto, né? Acho que isso sempre é muito importante, assim. Então acho que primeiro tem que respeitar o que foi proposto. Segundo, eu odeio, falei até esses dias em 2 entrevistas que eu dei, uma pro Rafinha Bastos e outra pro Arthur Petri,
que foi o seguinte, eu odeio agora, como tem muita gente entrevistando no Brasil, e isso é ótimo, né? Porque a gente tem mais pessoas falando. Uhum. Eu odeio pessoas que entrevistados estão cagando pro entrevistador. Desculpa, ao contrário. Entrevistadores que estão fazendo aquilo só para ganhar views, É. que tem que preencher um espaço ali vazio do seu YouTube, do seu Spotify. Então não faz entrevista. Se você não tá interessado em quem tu tá perguntando, não precisa fazer entrevista. É melhor tu não entregar isso pro mundo. Porque fica muito ruim. Muito, muito, muito ruim. E não é não saber do assunto, né? É errar a pergunta. É não estar interessado. Isso me irrita muito mais do que a ignorância. Tu Muito, vê muito na mais. cara, assim, né, cara? Porque, assim, e tem vários... eu concordo contigo, tem vários podcasts que estão surgindo, e surgir vários podcasts, pra nós que gostam de fazer isso, é muito bom. Porque tu dá mais visibilidade pra esse mundo e... a tiazinha que não ouvia podcast agora tá ouvindo. Mas o ponto que tu levantou é essencial. Além de não estar ligando pro convidado, não tá ligando muito saber da história e tentar contar uma história do convidado, assim. Às vezes entra nos assuntos que não tem nada a ver com ele, entra nos assuntos fora do tópico, e isso me incomoda também, cara. E eu gostei muito do que tu falou ali sobre o propósito. Tem que ter um propósito, né? Porque o Abrindo Cabeças, por que eu criei, né? Eu queria também ouvir as pessoas, eu acredito muito nessa tese de que tu tem que ouvir as pessoas, e eu quero ouvir as opiniões das pessoas que estão já consolidadas, que já são profissionais, o que elas têm a ensinar, entendeu? Eu acho que é muito mais isso. É claro, contar uma história, né? Contar a história de como ela chegou lá, né? Então, nossa, eu concordo demais, assim. Isso tá acontecendo muito hoje, assim. E faz parte, sempre quando tem muita coisa acontecendo, quando vira moda, né? O modismo é o modismo, né? Passageiro, Uhum. vai sobrar só quem realmente gosta de ouvir as pessoas, gosta de ter histórias, né? Ouvir histórias. E beleza, isso é natural, isso acontece com qualquer moda, em qualquer ramo, assim. Uhum. Né? E hoje a moda é ter um podcast ou videocast. E que bom, tem coisas boas surgindo, tem outras coisas que vão ficar pelo caminho. Tem coisas que são mentirosas, tem coisas que os apresentadores vão cansando de fazer e vão querer Uhum. fazer outros projetos. Faz parte. É o jogo da vida. Mas eu, quando vejo que tem um entrevistador cagando pro entrevistado, eu já abandono. Já tô... Se o Também. cara não tá com a fim de olhar, ouvir aquele cara, eu não vou também tá afim. Quem comanda é o entrevistado. É o entrevistador, né? É o entrevistador, né? Mas não concorda que é o entrevistado também? Também, porque o entrevistado tem que também tá afim, né? De É que tá assim, ó, ali, né? é que essa não é obrigatória, né? Essa não é obrigatória. Que coincidência. O meu filho mais velho tem 3 anos de idade. Eu comecei a mostrar alguns clipes de música pra ele. Aí ele foi parar nos clipes do Nirvana. Aí adorou o Eu vi os Nirvana. stories, tu postou nos stories, né? Eu Começou a vi. ver Aham. Nirvana. Aí coisas do Dave Grohl, sabe quem é o Dave Grohl, o Kurt Cobain, que o Dave Grohl fez uma outra banda, não entendeu ainda a morte, como é que pode, o cara não tá mais aqui. Isso que eu nem contei como é que foi, né? Bah, que louco. Pra não criar... Aí a gente começou a ver alguns vídeos do Nirvana e eles começam uma entrevista que estão os três numa banheira. O Dave Grohl tomando banho pelado Aham. e o Chris Novoselic e o Kurt Cobain cagando pro entrevistador. Cagando, sabe? Entendi. Aí depois é um somatório de... Era tipo assim, Nirvana sendo Nirvana. Nirvana era uma banda muito filho da puta pra entrevistar. Muito complicado. Aí o Imagino. cara faz uma pergunta completamente perdida, assim, uma coisa meio MTV, com uma câmera toda errada, assim, tipo, eles estavam numa escada e a câmera tava lá em cima da escada. E o cara faz uma pergunta toda besta, assim, sabe? Uhum. O Kurt fala assim, cara, desculpa, eu não entendi a pergunta. E aí aí ele meio que larga um desaforo, assim, até nem sei porque eu tô aqui. E aí o cara assim, aí o cara fala assim, tu não gosta então de dar entrevistas, assim? Não, sim, olha só. Olha o que é isso aqui. Olha a Uhum. pergunta, tipo assim, mija o entrevistador. Eu já fui mijado, por exemplo, pelo Lu Santos uma vez, num Planeta Tô Atlântico, ligado nessa história aí. Tô ligado. né? E faz parte, eu acho que faz parte do jogo. São Com coisas ao certeza. vivo, Uhum. acontece, tu vai errar uma pergunta, uma coisa que tu achou que seria legal, não foi legal, aí depende muito da paciência de quem está sendo entrevistado, faz parte, tem várias coisas que colaboram pra uma merda acontecer, né? Eu já fiz péssimas perguntas, já fui xingado por entrevistados várias vezes, principalmente nos programas ao vivo, né, da Rádio Gaúcha e na Rádio Atlântida. Então, tipo assim, tu vai pegando uma casca, né? Que eu tô há 20 anos perguntando pra pessoas, né? Uhum. Tu vai entendendo alguns processos. Mas mesmo assim, às vezes tu é surpreendido.
mesmo assim. O que te Então é nesse surpreendeu sentido, mais, assim. assim, entre os entrevistados que tu entrevistou esses anos todos? Teve algum momento que mais te surpreendeu, que menos te surpreendeu? Tipo, o que que... Cara, o que aconteceu é que eu sempre tive e tenho ainda nos programas que eu faço ao vivo, um tempo para acabar a entrevista, né. Uhum. No podcast esse tempo é um pouco mais elástico, né. Tem podcast que Sim. te entrevistam 4 horas, 3 horas, 5 horas, né. Ah, com certeza. Aham. Eu nunca fiz isso. A minha maior entrevista foi com o Jones Manuel, que é um cara linkado à política, um Pensei que fosse youtuber. com o Aldair Hellman lá, 1h40. Foi parecido, Né? o Jones eu Uhum. até fiz em 2 partes, assim. E foi 2 horas, eu acho, de entrevista. O dele foi pertinho disso aí, né. Então, aí tu consegue falar melhor, ouvir melhor, não ter pressa, sabe. Mas também depende muito do tempo que aquela pessoa quer dar pra ti, né, e o que não é tão simples, né. Então, cara, eu não lembro de histórias específicas, assim, o que acontece é que agora com podcasts, eu tenho mais tempo de ouvir as pessoas, né. Isso geralmente dá uma profundidade maior aos temas, né, com mais tempo para falar, tu pode ficar bastante tempo num tema só e depois mudar de assunto, sabe. Acho que isso é um ganho, assim, dessas gravações e dessas disponibilizações acho que não existe, de maneira online, porque tá lá, quer escutar, escuta, quer dividir em 4 séries de 20 minutos, a entrevista faz isso, sabe. Então, tá mais leve, assim. E aí tu consegue falar e conversar mais com as pessoas. Eu não lembro de nada específico, assim, eu tenho no Pod Entrevista eu tenho algumas loucuras, assim, com o Peninha, por exemplo, sabe. Sempre é legal o momento com ele, assim, porque ele viaja completamente, eu entro na viagem dele, alimento essa viagem, sabe. Isso é muito massa, isso é muito massa. Não, total, total. Eu concordo. Eu adoro quando tu fala isso, que tu quer ouvir o convidado, porque eu acho que é esse o foco, sabe? Tu tem que ouvir o convidado mais do que. Claro, tem que fazer boas perguntas, né? Enfim, eu fazendo abrindo cabeças, pouco tempo, eu vejo o que que é uma boa, o que o convidado gosta, o que o convidado não gosta das perguntas, e vamos partir pra cima, né? Mas agora eu quero trocar mais de tema, tipo. Cara, agora eu vejo tu como um comunicador que pode falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sabe? Não sei se tu se vê assim, eu quero saber a tua opinião também, mas como é que tu desenvolveu esse teu lado e essa característica? Que não é só eu que vejo assim, muitas pessoas veem desse jeito, que tu pode sentar e, vou falar qualquer coisa com o Potter, porque o Potter vai sair legal, vai se manjar, vai trazer alguma coisa nova. Como é que tu desenvolveu isso? Hum. Sendo entrevistador, João, é Uhum. melhor pra mim, né. Porque o Aham. entrevistador, ele é curioso por natureza, né. Eu posso fazer uma grande entrevista sabendo muito pouco sobre um assunto. Basta eu ter uma pessoa que sabe no outro lado e eu conseguir tirar isso dela. E curiosidade é uma característica que às vezes se perde muito assim no meio das pessoas que perguntam, né? Aham. Ter curiosidade é primor, não ter vergonha de fazer a pergunta idiota, que às vezes a pergunta idiota aqui vai abrir o caminho para as outras perguntas mais elaboradas, né? Uhum. É, sempre tem alguém que não sabe, né? Eu não sou um entrevistador que participa da resposta do entrevistado, né? Por exemplo, assim, vamos lá. Entendi. Eu fui no programa do Rafinha Bastos, tá? Uhum. Gravei com ele, foi lançado ontem a entrevista. O meu programa com o Rafinha Bastos, o programa que eu participo com o Rafinha Bastos se mete bastante. Aham. Ele Sim, sim. pergunta, Uhum. opina, porque ele é uma personalidade. As pessoas escutam ele ou olham ele na internet, entrevistando pessoas, porque elas também querem saber, né, o que o Rafinha quer pensar sobre aquilo. Então, faz parte do jogo. Eu não, eu me retiro. Eu não posso ter entrevista, eu não dou opinião, Aham. né. É claro que tu tá sempre opinando, é tu que decide qual vai ser a próxima pergunta, é tu que acaba rápido com o assunto, sabe. Tem tudo isso aí, né. Então isso interfere, né, nas situações. Então eu sou um cara muito mais curioso, cara. Então eu acho que eu consigo fazer essas entregas porque eu sou curioso, sabe. Acho que é Curioso. isso. É Uhum. isso que me salva em ambientes onde eu não sei nada, né. Uhum. Não sei nada, então eu tô ali curioso, ouvindo pessoas que sabem mais que eu, isso fica muito claro. Elas sentem e notam a curiosidade em mim, né.
Elas estão ali vendo que eu tô interessado no assunto delas, né? Acho que isso também é muito bom, assim, para criar um bom clima entre os dois ali, né? Entre as pessoas que estão participando do processo da entrevista em si. Entendi. Então, resumidamente, tu acha que é tu ter curiosidade sobre qualquer assunto, tipo, sem preconceito, sem nada, assim. Tu acha que tu tem que encarar os assuntos diferentes, assim, e vamos lá, vamos embora. É isso? É, acho que sim. Uhum. Sim, Acho que esse é o entendi. clima. Esse é o clima, assim, sabe? Uhum. Claro, vamos lá. O Potter Entrevista tem um tema, por exemplo, eu tô ouvindo agora histórias de vida, né, das pessoas, ou histórias da vida, né? Interessa muito a resposta das pessoas, né? Não a opinião delas, né? Uhum. Diferente de um tema que eu perguntava se Deus existia, Uhum. né? Que foi a minha temporada de maior audiência. Aí eu quero ouvir a opinião das pessoas. Aí o Karnal disse que não existe. Aí um cientista, o Pirula, disse que acha que não existe, mas nunca foi provado que não existe. A ciência nunca conseguiu provar que não existe, né? Sim. Então ele tá aberto à dúvida. Aí tu vai ouvir alguém que acredita muito e que conta uma história bonita sobre isso, sabe? No final das contas é também o processo de entrevista ser uma coisa muito muito próxima de um entretenimento para quem tá ouvindo, né? Uhum. Ser interessante para quem tá ouvindo. Uma entrevista ela tem que te irritar, ou te informar, Uhum. ou te divertir, ah, ou, irritar, informar ou divertir. Se ela conseguir fazer as três coisas ao mesmo tempo, ela é uma obra-prima, né? Se ela conseguir Massa. fazer uma das coisas só, tá lindo, tá respondido. E se ela não é um nada, ela começa numa coisa que tu não sabe qual é e termina em algo que tu não sabe qual é, ela não cumpriu, entende? É um desperdício. Já aconteceu isso comigo, né? Já falhei muito em entrevistas, né? Não consegui tirar do entrevistado, né? Nunca bota a culpa no entrevistado, porque eu acho que sempre o entrevistador tem que ter capacidade de demonstrar alguma coisa, Aham. né? Então tem um pouquinho de gestão de pessoas, né? De saber ir para os assuntos que é. Por exemplo, o Timeline. O Timeline é um programa de jornalismo. A gente ouve pessoas para assuntos desinteressantes para elas, Uhum. entendeu? Entendi. Falhou a vacinação em Porto Alegre. Tá lá o secretário da vacinação. E as perguntas são duras, Entendi. entende? Porque ele tá usando o timeline para explicar para a população o que aconteceu naquela falha, né? Que não deveria acontecer. Às vezes vão pedir desculpa, às vezes eles não entendem que erraram, às vezes vão mentir dizendo que não errou, que não erraram, e aí tu precisa apertar. É um outro jeito de entrevistar, Aham. né? Eu acho que o nosso papo aqui tá muito mais girando em cima dessas entrevistas mais longas, né? Mais Sim. atemporais, né? Porque o jornalismo é feito de perguntas, no final das contas, né? Qualquer matéria jornalística, alguém perguntou. Uma Sim. boa matéria teve alguém fazendo boas perguntas, né? Para depois a elaboração de um texto ou de um vídeo, né? Mas tem perguntas. Tem que ter perguntas. Não rola Uhum. jornalismo sem pergunta, né? Sim. Deixa eu isolar essa bola aí. Eu pensei numa pergunta aqui. Tu acha que os maiores problemas do mundo é a falta de conversa entre Cara, as pessoas? Ou, sei lá. eu podia ser muito filho da puta contigo e responder que um dos maiores problemas do mundo é a pobreza, né, cara? É a Aham. depressão, né? Tu Mas eu não seria, vou tu ser seria. não vou ser esse filho da puta, né? Eu acho que um dos grandes problemas assim atuais é que no momento onde todo mundo tem voz, e isso é maravilhoso, a gente parou de ouvir. Talvez porque são muitas vozes e tá muito bagunçado e tá difícil de organizar, Uhum. né? E a gente parou a gente perdeu uma característica humana muito importante, que é a curiosidade, né? As pessoas estão prontas, rápidas demais, né? Elas já têm conclusões absolutas para temas absolutamente sensíveis e difíceis, assim, rápido demais. Não é uma mensagem de WhatsApp, do grupo WhatsApp, que vai definir como resolver uma pandemia, Aham. né? Então, acho que em cima disso aí, sim. E ao mesmo tempo eu sempre pergunto, assim, né? Eu sempre falo para meus amigos assim, que gostam de discutir sobre esse assunto, que é um assunto que eu adoro. Né, qual foi a última vez que eles mudaram a opinião de alguém? Qual foi a última vez que vocês Bah, mudaram de opinião a alguém? uma baita pergunta aí. Qual Eu foi a não última vez que lembro, alguém tá falou ligado? assim, Uhum. cara, tu tem razão, eu mudei de opinião? Qual foi a última Eu vez? falo para meus amigos
com uma frequência, assim, tipo, quando, sei lá, é que, sei lá, não sei, na real. Tô pensando aqui. É complicado. Quando eu vejo que eu O tô que errado, eu vejo, tá, ok, já. o que Hum, acontece é que, tipo assim, aí já tem outra coisa bem difícil nos tempos de hoje, né? Quando eu uhum. vejo que estou errado. É verdade. Uhum, Aí já é uma capacidade de inteligência superior para os dias atuais, né? uhum, O que acontece é que quando eu sei que as pessoas estão prontas, eu não converso com elas, né, cara? Eu brinco com elas, passo por cima no assunto, mas assim, eu evito cada vez mais entrar em situações que eu, seja, que eu vejo que as pessoas estão ali por fanatismo, por uma cegueira, né? E a gente vive um momento muito conturbado, né, hoje, né? É, em cima disso aí, então, é complicado, né? De tu adentrar numa briga que tu sabe que tu não vai. Por que eu vou entrar ali? Gosta da sim. pessoa, é a minha amiga, né? Ela discorda de mim, ou ela não tá vendo alguma coisa que eu tô vendo. Muito frágil a argumentação dela. Pra quê? Será que aquilo não é um pilar da vida dela? Faz ela ficar em pé? Uhum, E eu gosto tanto dela, por que eu vou bagunçar isso? E eu tenho o poder de bagunçar, e mais, eu tenho a capacidade, e realmente eu tenho razão pra bagunçar? uhum, Ou vou bagunçar por bagunçar? São várias perguntas que eu faço antes, assim, sabe? Claro que na minha profissão eu preciso, né, dar opiniões, eu dou opiniões perguntando, dou opinião, dando opinião, né? Tem uma cobrança muito grande para opiniões em redes sociais, né? E cada vez mais eu total. evito essa opinião, porque ali se bagunça muito, né? Se Mas ao mistura mesmo tempo eu tô muitas dando coisas, né? opinião em Uhum, todos os bola nas costas, todo o site de redação, em todos os timeline tem uma opinião minha. Então também tem uma bagunça nessa organização de opiniões, assim, né? E que beleza, né? No final das contas é isso, né? Não tem muito o que fazer, assim, de diferente, sabe? É assim que o mundo tá funcionando e talvez seja um argumento interessante para as pessoas que estão crescendo, né? Tipo assim, é, sei lá, estudante de jornalismo, por exemplo, assim. uhum. Que estudante de jornalismo é esse que já não quer ouvir as pessoas? Não é estudante de Que jornalismo, né? profissão é essa? Uhum, sim. Ah, tu quer ser colunista já. Beleza. Ah, tu quer ser ativista? Opa, não preciso gastar dinheiro com faculdade. Pego uma câmera, um microfone, filmo tudo, faço um personagem, boto na internet e faço ativismo. Não precisa fazer É, jornalismo para isso. eu lembrei de uns 3 exemplos agora, que, quando tu falou isso, que fizeram isso. Por quê? Porque é verdade isso. Se tu... Enfim, não vou dar muito minha opinião, porque eu não entendo muito essa área de jornalismo, né? Mas eu acho que é isso. O que tu mais faz no jornalismo, na minha visão, é ouvir histórias, né? E passar para o público, né? E agora eu quero passar para uma outra temática que é tu que estudou jornalismo, quando que surgiu o interesse para o rádio? Foi junto com o jornalismo? E quando você se interessou por podcast, que é algo bem novo, né? É bem recente. Como é que funcionou esse processo para ti? Tu se apaixonou pelo rádio, daí tu se tornou jornalista, tu se tornou jornalista porque se apaixonou pro rádio. Como é que foi isso? É muito raro, cara. Ahn, tu escolher, né, onde tu vai trabalhar no jornalismo. Porque é muito difícil de conseguir, né, emprego. Então eu fiz jornalismo querendo escrever, mas o meu primeiro estágio foi na Gaúcha e já era. A Gaúcha abriu porta, eu não fiquei na Gaúcha, né, no primeiro momento, aí abriu porta para eu poder fazer, hã, trabalhar na Atlântida, porque aí eu já tinha sido encaminhado internamente pela RBS, quando abriu uma vaga na Atlântida, e eu não tinha ficado na Gaúcha, então, tipo assim, meio que caiu no meu colo, assim, cara, sabe. Como a TV, o tempo que foi, caiu no meu colo, né. Mas hoje isso meio que caiu, né, porque hoje todo mundo faz tudo, né. Todo mundo faz vídeo, todo mundo faz texto, todo mundo tira foto, todo mundo fala, né, então hoje, eh, nos cursos de jornalismo, acho que essas coisas estão todas elas muito encaixadas em qualquer profissional, né. Claro que o cara pode ter tipo um jogador de tênis, né, ele vai ter o seu golpe mais forte, né, mas ele vai ter que saber dar todos, senão não vai rolar, Uhum, não vai rolar mesmo. uhum. Então, não surgiu um momento que tu se interessou pela rádio, assim, um momento específico. Foi algo bem Ah, orgânico, um assim? pré-momento não, eu Não? Uhum. simplesmente foi a vaga de estágio que abriu, Ah, de vai rádio estar. escuta na Rádio Gaúcha. Aham, Aí eu entrei como estagiário lá e assim foi, sabe, tipo assim, aí fui, entendi.
porra, já tava ali dentro. Se eu começasse na TV, talvez eu começasse pela TV. Se eu começasse na Zero Hora, talvez eu começasse escrevendo, sabe? Então acho Uhum. que meio que tem essas coisas de destino também, de sorte, azar, né? Porque imagina, não, eu quero escrever, não vou estagiar na Gaúcha. Uma burrice tremenda, né? Sim, sim, sim. Então Mas, tem um pouco de sobrevivência nessa função, né? e, cara, entrando nesse assunto, assim, tipo, agora um dos assuntos, momentos sobre ti é por que tu saiu do Pretinho, né? Por que tu saiu do Pretinho Básico. Mas eu quero entrar ao contrário disso. Como tu entrou pro Pretinho Básico e se tu acha que o Pretinho Básico foi um fator essencial pra tu ter decolado, assim? Ou foi um dos fatores ali, Ah, certamente. O primeiro maior? grande hit da Uhum. minha vida e o maior hit da minha vida, né? Mudou a minha vida em todos os sentidos, economicamente. Eu dei salto de qualidade de vida, salto em entrega, né? O criador do Pretinho é o Alexandre Fetter, que é um dos maiores radialistas do país, né? Além de ser um grande radialista, faz com que o time descobre rapidamente as particularidades e os adjetivos agradáveis de cada um e dá uma luz naquilo ali, sabe? Bota pra cima. Tipo assim, eu aprendi muito ali, sabe? Muito, muito, muito. Com o Fetter, né? E com os outros caras que já estavam ali, né? Porque aí, além do Fetter, tava o Maurício Amaral, o KG, o Porã, o Mister P, o Piangers, né? Aí veio a geração que entrou ali, o Duda, o Pedro e o Arthur, né? Aí mais recentemente o Nego Di, o Cris Pereira, tipo assim, cara, muita gente foda, né? Passou por ali, né? Foi o meu colega de programa, né? As Estrelas Móveis, o Davi, o Neto Fagundes, a Rodaica. Então, muitos grandes comunicadores, né? Então, eu fiquei meio que num super grupo de comunicadores. Isso me engrandeceu como comunicador, porque eles me botaram pra frente. Quando tu joga num time ao lado do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, a chance de tu receber a bola redonda é muito maior. A chance de tu ganhar é muito maior, né? Tudo cresce, né? É mais ou menos essa brincadeira, fazendo uma metáfora futebolística, né? Então, eu já respondo as duas coisas, assim, tipo assim. E sim, é o maior hit da minha vida, é o que mudou a minha vida. A minha vida de trabalho e pessoal muda por causa do Pretinho. O programa começou em abril de 2007, eu tava no estúdio, o meu primeiro papel no Pretinho era entrar só para dar notícias de esporte. Eu fui muito, muito batido, assim, porque eu era o único cara de fora, né, de quem tava migrando do cafezinho pro Pretinho, né? Então eu apanhei muito, pedi pra sair, o Fetter, cara, relaxa, daqui a 3 semanas ninguém mais vai encher teu saco. E aí, com 2 dias, eu li uma piada muito pessimamente no ar ali, na parte de esportes, os guris já me transformaram num cara fixo, o Pretinho era só o Fetter, o Maurício, o KG e o Porã. E eu entrava pra dar coisa. Aí eu entrei, aí o Pianges começou a ser usado nas minhas férias, nas primeiras férias depois que eu entrei no Pretinho, então as coisas meio que foram se encaixando, assim. Né? Então, acho que eu respondi todas as perguntas, assim, sabe? Meio que eu estava na redação quando teve uma troca de comando da rádio, saiu o Gerson Ponte, entrou o Fetter em 2007, e aí eles me aproveitaram quase que imediatamente no programa, assim, sabe? E assim Entendi, foi, o resto aconteceu. entendi. Tu falou que tu aprendeu muito. Tu teve muito aprendizado com o Pretinho Básico. Qual foi a principal coisa que tu aprendeu, assim? Tipo, tá lá no topo, assim, né? Principal coisa, principal ensinamento. Eu acho que o principal ensinamento é saber que tu faz o produto para um público muito específico, assim, Uhum, né? O rompimento de bolha. Cara, esse é o público que ouve. O Pretinho até tinha uma característica de muita gente ouvir, de, de, de muita gente de idade diferente, de classes sociais, é né? Um programa muito grande, né? Mas eu aprendi a jogar o jogo para quem tá escutando, a não fazer um produto para mim. Tanto que quando eu fui criar os produtos para mim, eu fiz podcasts para mim, uhum. né? Com uma coisa mais fit com o meu dia a dia, tipo, o Era Uma Vez no Oeste, sabe? Me juntar com 2 amigos para falar de coisas bem específicas, sabe? Uhum, Eu tô com dúvidas sobre alguns assuntos, pode ter entrevista. Eu quero aprender mais de moda, moda importa, uhum. sabe? Agora o Pretinho não. Pretinho, e agora todo Caixa Preta, né? São mainstream, assim, né? Pega um público muito vasto, né? E Com aprender certeza. a fazer um produto para essas pessoas que estão escutando. E aí vai ser um porteiro. O que eu digo nisso aí é o seguinte: eu consigo sentar numa sala e ficar uma noite inteira conversando com um cara que ouve o Era Uma Vez no Oeste. Com um casal que ouve o Era Uma Vez no Oeste. Eu consigo, assim, tem um fit grande de assunto. Com o Pretinho Básico eu posso conseguir ou não. Ou porque a pessoa vai ser muito mais inteligente que eu, ou vai ser uma pessoa mais simples que eu, sabe? Vai ser uma pessoa mais simples, com uma escolaridade menor. Ou vai ser um super médico cirurgião,
Uhum. capacitados, que Sim. gostam de ler Rambo em francês, sabe? E tá ali escutando um Pretinho pra se divertir, Amor né? em Então francês. é, eu aprendi a respeitar, né, esse ambiente, assim, sabe? Tipo assim, pra quem eu estou falando, respeita quem tu tá falando, né? Isso é fazer humor, né? Pra massas, né? Tu fala pra todo mundo, pro porteiro e pro cirurgião, sabe? Aham. Só tô classificando geograficamente, né? Um tá na portaria e o outro tá lá com um bisturi. Entende? Uhum. São pessoas diferentes, de culturas que tiveram talvez culturas diferentes, certamente é educação diferente, né? Núcleos familiares diferentes, né? Não tô falando o que que é melhor ou pior, mas Sim. assim, isso é o Pretinho. Tu aprende a entregar as coisas para um público, sabe? Sim, sim. E tu acha que é essa pergunta chata, né? Qual é o limite do humor, né? Mas tu acha que o principal fator do humor é conversar com a maioria das pessoas possíveis ou apenas comunicar por um certo tipo de humor que aquela pessoa vai curtir? Qual tu acha que é o objetivo do humor, sabe? Ou não tem objetivo, não sei. Cara, os seres humanos eles dão risada de qualquer coisa, Uhum. né? Eu sou adepto a qualquer tipo de humor. No meu caso pessoal, assim, se eu tô machucando alguém, eu paro. Aham. Eu paro, eu não vou ficar machucando pessoas. Já fiz isso. E talvez eu esteja né, cometendo algum tipo de humor, assim, que eu machuco ainda, quando eu tô no Caixa Preta, por exemplo, que é um produto mais de humor que eu faço, né? Aham. Mas, assim, eu acho que o humorista tem que ter liberdade completa pra brincar com o que ele bem entender. E aí depois a sociedade tem outras coisas mais complexas pra punir o exagero. Mas eu acho que o humorista tem que ir onde ele quiser. Ele que paga as consequências de ir em lugares que ele não precisa ir. Entendi. Entende? O Porque quão. o humor, ele não tá no mundo pra Uhum. resolver o mundo. Ele tá no mundo pra fazer o mundo rir. Aham. É diferente. Governos estão aqui pra resolver o mundo. Políticos estão aqui pra resolver o mundo. Sabe? O humorista tá aqui pra divertir. E aí, pra ti, uma coisa engraçada, pra mim não é. Vamos descobrir qual é que é essa régua. Até onde a gente vai. E o humorista vai ter dinheiro pros processos? Vai ter saco pra suportar isso? Aí é da régua dele. Eu acho que tu consegue fazer pessoas rirem de diversas maneiras possíveis, né? Sim. Alguém cai e tu ri, né? Coisa estranha isso. Alguém cai na tua frente e tu dá uma risada. Por quê? Cara, tem uma teoria disso. Eu acho que. Deve ter um estudo, não sei, não estudei. Mas eu acho que a gente ri porque a gente vive num ciclo, né? De caminhada, de ir pra lá, ir pra cá. Daí aquilo é uma quebra de um ciclo, né? É uma quebra de Sim. algo, tipo, putz, o cara caiu, o que que tá acontecendo? Daí tu ri, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Então. Então, em resumo, tu acha que o humor tem vários objetivos, tem várias direções, é só o humorista escolher, é isso? Sim. Uhum. Sim. E aí vai. E eu não vou calar ninguém, né? A piada é que às vezes todo mundo chama alguma coisa de preconceito e às vezes não é preconceito. Aham, Às vezes é uma piada ruim. A piada foi ruim. É diferente de ser preconceituoso, entendi. entende? Tem humor preconceituoso? Tem. 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 Dá pra fazer? Dá. Tá afim de pagar pelo preço disso? Tô. Então tá, faz. Eu vou defender uma sociedade que deixa esse cara fazer. Mas Entendi. Potter, ele tá sendo racista. Vai pagar por isso. Ele não vai pagar não podendo fazer. Ele vai pagar fazendo e pagando. Porque a punição da sociedade é uma punição que aponta pros outros o que acontece quando tu rompe coisas. Ah, tu quer ser um humorista racista? Quero. Tá, pode ser. Consegue um clube e se apresenta. Só que agora tu vai ver o que nós vamos fazer contigo. Com a lei e não com calar a boca. Uhum. Entende? Essa é uma sociedade adulta. Porque tu começa a calar, tu entra numa coisa que, beleza, racismo é muito claro o que é, Sim. né? Quando tu impede as pessoas de falarem, tem alguns temas que são muito claros e muito fáceis, né, de retirar a pessoa da sociedade, né? Tipo racismo. E quando for uma coisa mais complexa? E que for alguma coisa que eu e tu discordamos? Uhum. Como é que nós vamos calar antes? Exatamente. Então, deixa falar e depois deixa que a sociedade seja organizada o suficiente para quando um exagero acontecer e às vezes um crime acontecer, porque às vezes uma piada pode ser um crime, a pessoa pague por isso. E aí tu aponta para a sociedade, olha, tu quer falar? Fala. Agora
te prepara, porque é uma sociedade organizada, com um direito organizado, com um processo de punibilidade organizado, não sei se existe essa palavra, punibilidade. Ou Uhum. seja, tem gente presa porque fez piada racista, tu tá afim? Com Entende? certeza. O meu passo é o segundo passo. Eu não vou calar a piada racista. A piada vai acontecer, eu vi no show ela aconteceu, gravaram, agora tem um contexto? Tem, é esse aqui. Beleza, vamos analisar? Vamos. Cara, racismo, isso aqui só fez mal, né, para os negros, e então as pessoas precisam pagar. Beleza, vamos embora. Agora vamos discutir isso aí, vamos. E aí, depois dessa pessoa estar sendo punida, apresentar para a sociedade. Ó, ele está sendo punido porque ele fez isso, isso, isso. Mas ele falou, ele teve liberdade de falar. Bah, Essa para mim é uma sociedade muito mais adulta do que tu ficar calando a boca de todo mundo. Porque tu vai começar a calar a boca de todo mundo e quem é que comanda isso? Repito, uhum. racismo, machismo, homofobia, tudo é muito claro. Mas vai ter coisas mais complexas que tu vai ter que discutir. E aí? Vale a opinião de quem? Mas tu acha que o melhor humorista é o que sabe falar desses temas pesados e ele consegue não ofender claro que vai sempre ofender alguma pessoa, né? Mas tu acha que o melhor humorista é que sabe falar sobre esses temas, fazer a pessoa rir e não ser prejudicado, entre aspas, né? Mas é que o melhor humorista é uma coisa muito subjetiva, João. Uhum. Tem gente que vai te fazer rir e não vai me fazer rir. Aham. Entende? Geralmente, o riso que milhões dão são em cima de estereótipos. Geralmente é isso. Isso teve que mudar. Isso mudou. E está em mudança no Brasil. Os Trapalhões não aconteceriam hoje. O Chico Anísio não conseguiria fazer algumas piadas hoje. A mesma coisa o Jô Soares, quando tinha um programa de humor. Né? Isso mudou. Né? Pega o estereótipo. Os Trapalhões tinham o estereótipo, né, do negro preguiçoso, das piadas homofóbicas, digamos assim, com o Zacarias. Aham. Do Didi sempre se dando bem porque ele fez uma sacanagem com alguém. Né? Então, Uhum. tipo assim, ali tava muito claro o que era, né? Esse humor não faz mais rir. Né? Então tu tem que ser um pouquinho mais inteligente. Mas ao mesmo tempo, o ser humano é o cara que tem capacidade de estar numa calçada, ela tá molhada, alguém vai lá e dá uma patinada, levanta, cai de bunda e tu dá risada. Então, tipo assim, não tem o melhor humor. Eu amo Dave Chappelle. Uhum. Eu acho ele um puto humorista porque ele vai ele cruza uma linha inteligente, né, provocativa, de mostrar hipocrisias humanas, né, o quanto nós somos hipócritas, né, Verdade. e de apontar com humor o quão hipócritas somos, né, e geralmente quem aponta o dedo sobre alguma coisa de humor vai ser hipócrita logo à frente, né, quem julga o humor, né, tu está sendo homofóbico, aí um dia eu dou uma risada sobre, sei lá, piada sobre regiões do Brasil. Uhum. Alguém ficou puto quando Claro. debochou da cidade do cara. E aí? Mas é completamente diferente. Sim, claro que é. Uma é crime, a outra não é. É. Mas Mas sempre o cara machuca, vai ter né? direito de ficar puto. Uhum. Sim. Ficar puto é uma coisa, cometer o crime é outra. Né? Então, sei lá. Então eu gosto desse tipo de humor, assim, que aponta as hipocrisias. Mas tem gente que talvez não goste. Sim. Pra Sim. saber, né? Entendi, cara. Não, muito interessante, muito interessante. Mas agora eu quero trocar de assunto, porque eu sou colorado também e me identifico com várias coisas que tu diz no Bola e no Sala. E a pergunta é clara agora. Quando que tu se tornou colorado? Qual é o momento que tu se Ah, tornou colorado? eu me tornei por causa do meu pai. Uhum. É quase sempre assim, né? Quase sempre É. assim. Uhum. E quando eu cheguei, porque eu era, quando pequenininho, eu morei na Bahia, morei em outros lugares, né? E aí, quando eu cheguei em Alegrete, com 8 anos de idade, o Tafarel jogava no Inter. E aí, meu Aham. pai falou: tu é colorado. Aí, sei lá, me deu uma camisa do Inter, talvez, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí eu mandei uma carta pro Tafarel. E o Tafarel respondeu. Pô, Aí fudeu, né? que foda. Aí, tipo assim, Aí não não tinha tem mais como. nenhuma possibilidade, né, de não ser colorado, sabe? Sim, entendi. Loucura, assim. Mas foi bem assim. Foi O que tu exatamente isso. mandou pra ele? Tipo, não precisa entrar em Eu detalhes, contei uma assim, mas o que historinha, não, que... mas eu vou contar a historinha bonitinha. Eu tinha me mudado para a segunda cidade que eu morava. Desculpa.
segunda casa no Alegrete, que eu morava. Uhum. E aí eu cheguei num bairro que tinha uma gurizada lá. E essa gurizada jogava bola, e eu era pequenininho e me botaram no gol. E aí no primeiro jogo de futebol eu fechei o gol. Que eu participei da gurizada. E eles começaram a me chamar de Tafarel. Né? E aí meu apelido virou Tafarel. E aí eu contei essa historinha pra ele numa carta. E ele respondeu. Eu pedi um autógrafo e uma foto dele. Ou uma foto autografada, sei lá. E ele me mandou uma foto autografada. Nossa, que foda, cara. Numa coisinha do Inter, assim, chegou pelo correio. Eu lembro de manhã, assim, de receber isso. Perdi isso, cara. Uma mudança. Ah, Que não lástima. acredito, mano. Mais tarde, no Putz. Patrola, eu fiz uma matéria com ele tinha ainda os mesmos cards. E aí na matéria ele assina pra mim de novo. O mesmo card. Mas tu contou a história de novo, que era tu? Contei. Putz, Claro que que foda, ele mano. não lembrava, ele recebia, né, milhares de cartas por ano, né? Aham. E tinha uma equipe que ajudava ele lá, pra ele assinar as coisas. Ele me jurou que só ele assinava. Que todos os autógrafos eram dele de verdade. Bah, que da hora, cara. Ele é um cara... Sou Aí muito fã também. consolidou, assim, sabe? Consolidou meu coloradismo. Não. Simples e não tem como, né? Não tem como, depois disso, se tornar gremista, né? Mas, tipo... E o Inter hoje em dia? A gente tá gravando isso em 2021, né? Resumidamente, o que tu acha do Inter hoje em dia, assim? E tu vê futuro, né, pra instituição? Tipo, um futuro prévio de Cara, boas conquistas, acho que de sim. bons O Inter, rendimentos? o Inter tem entrar agora dirigentes com uma boa vontade de organizar o clube. Só isso já é um passo à frente de muitos clubes brasileiros que continuam irresponsáveis com gastos, né? É. Então acho que o Inter tá no caminho certo, assim. Só que no futebol pra time, o caminho pode ser certo, só que toda quarta e domingo tu pode sangrar, né? Uhum. E aí passa aquela imagem de que tá tudo errado. Claro que o Inter é um clube atrasado, né? Na comparação, por exemplo, com o Grêmio, que se organizou antes, Sim. né? E conseguiu resultados, mas o Grêmio vai ter que ter uma nova reconstrução agora, muito mais fácil, com grana, com uma categoria de base mais organizada, né? Futebol é de ciclos, assim. Eu acho que o Inter tá num ciclo, assim, de uma preocupação que o clube se fortaleça. Eu acho que isso é muito válido, assim, sabe? E aparentemente as duas gestões que tentaram o governo, né, do Inter tinham esse papel muito claro, assim, nas suas promessas. Só que é doloroso, né, cara? Tu perde domingo e perde quarta, Aham. tu vai receber A crítica. a pressão, né, e a crítica. Uhum. Mas faz parte desse processo. Então eu acho, só pro Inter ter uma direção, assim, que claro, vai errar na contratação de alguém, vai errar na escolha de um treinador, né? Só de ter uma direção ali que quer cortar gastos, que quer equilibrar mais o clube, né? E quer apostar em categoria de base, e os frutos de uma categoria de base demoram anos. Só nisso aí mostra que o Inter pode ser um clube que se organize e no futuro volte a ganhar títulos, né? Porque sempre é sazonal, né? Os clubes sempre ficam um tempo sem ganhar. Sim. Ah, com Só certeza. tu tem que organizar esse teu tempo sem ganhar. O Que Grêmio, eles sejam 15 mais anos, curtos, né? né? Ficou 15 anos sem Isso ganhar aí. nada. É. Uhum. Títulos importantes, né? O que É. tu tem que fazer é criar um clube, um ambiente no público, num clube, que tu possa errar como o Grêmio tá errando, mas tu tá ali chegando ainda, tu não tá correndo um perigo de quebrar, tu não tá economicamente, não tá com perigo de jogar em divisões menores, né? O Cruzeiro, por exemplo, foi roubado, aniquilado, Ah, e Cruzeiro talvez é fique triste, mais cara. uma temporada, né? Uhum. E é um gigante do futebol brasileiro, né? Então, eu acho que, sendo bem otimista, assim, eu acho que só do Inter estar preocupado em ser um clube organizado, ele já está na frente de muitos clubes. Agora tem que, claro, realizar esse trabalho com aptidão, né? E tentar com que o futebol, gastando pouco, consiga lutar por títulos, faça o torcedor pelo menos ter algum tipo de emoção na temporada, que é para isso que o futebol existe, para te ter emoção. Aham. Ah, mas o Edenilson podia estar 1 metro na frente. Claro, seria uma das maiores felicidades da minha vida. Mas eu também coloco como um ímpeto e como uma. Ímpeto, não, desculpa. Eu também coloco como um grande capítulo da minha vida futebolística ter vivido aquele gol, não gol. Aquilo é uma história que eu Com tenho pra contar. certeza. Ser torcedor de futebol, eu tenho uma história pra contar. Entende? Felizes e tristes. A maior parte delas são tristes. A gente é eliminado todo ano, a gente perde todo ano, né? Claro que a gente não precisa repetir e virar um clube médio, né? Acho Sim. que me serve o Inter ser gigante sempre. Mas, sei lá, eu tô vendo com bons olhos, assim. Há uma boa vontade ali. Agora, se a gente vai ter colher frutos rapidamente, acho que não. Beleza, vamos lá. Tomara que tenha alguma sorte no meio do caminho. Ah, com certeza. Vamos lá, vamos Inter. Agora, passando para a última pergunta para ti. Uma pergunta que, enfim, pode ser difícil de responder, pode levar o teu tempo. O que tu planeja
pro teu futuro na carreira, qual é o teu, tu acha que é o auge, assim, na tua carreira, o que tu acha mais importante, assim, que tu quer conquistar no Cara, eu futuro? não tenho nada na cabeça, assim, nada Uhum, na cabeça. Eu queria ter alguns desafios, algumas coisas e fazer coisas que eu gosto. Acho que isso sim. Isso é uma busca diária na minha vida, assim, sabe? Tentar entregar produtos que eu adoro fazer. Isso eu uhum. quero. Eu quero continuar fazendo. Hoje eu tô num momento muito massa da minha vida, assim, onde tudo que eu faço eu gosto de fazer. É difícil de acontecer isso, né? E só que, tipo assim, eu tenho 21 anos já de trabalho, né, cara? Aham. São 2 décadas, né? É a minha idade, É, tá? então, e toda a tua vida eu já estava trabalhando, Aham. né? Então, isso também é bom, né? É ótimo, né? Porque eu tive experiência, aprendi com erros, vou continuar aprendendo. Então, a minha meta hoje é fazer coisas que eu gosto. Isso vai abrindo portas. Não quero ser nacional, não tem esse. Claro que fazer coisas que eu gosto, e isso se espalhar cada vez mais, isso vai me dar mais grana, mais felicidade, mais público. Porque entregar comunicação é entregar para o público. Isso é Sim. ótimo, né? Agora eu não tenho uma meta de, sei lá, vamos lá, apresentar o Big Brother, Uhum. sabe? Sim. Trabalhar na ESPN, no Sport TV. Eu quero viajar, eu quero entregar conteúdo viajando, eu quero que meus filhos vejam meus produtos no futuro e falem, pô, que legal essa coisa que meu pai fazia, Uhum. né? É isso que eu quero, assim. E me divertir durante o processo. Não tô enxergando, não é alpinismo. A carreira não é um alpinismo, é uma caminhada. E aí cada quilômetro tem que ser doce, entendeu? Tem que ser divertido estar correndo ali, sabe? De preferência com amigos ao lado, pra te poder estar conversando, contando história junto com eles ali. Essa é a minha meta de vida, assim, sabe? Ter produtos legais, coisas que eu gosto de fazer, aprender com isso e crescer. E claro, Entendi. se isso me dá mais grana, me dá mais conforto, me dá mais tempo ao lado dos meus filhos, aí eu vou criando um mundo muito perfeito. Pô, maravilha, cara, maravilha. Quero te agradecer pelo teu tempo, pela, enfim, parceria, por ter participado desse projeto, ter marcado a história nesse projeto que eu gosto tanto de fazer e tanto de ouvir também, ouvir as opiniões, ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, só tenho a agradecer, mano. Sério mesmo. Obrigado, cara. Tá, Obrigado, foi João. muito massa mesmo. Obrigado. Um beijo pro teu público aí, parabéns pelo programa e obrigado pelo carinho, mesmo, de verdade. Pô, eu que agradeço, mano. Sério mesmo. Então, muito obrigado para você que ouviu até aqui o Abrindo Cabeças. O Abrindo Cabeças é semanal, então toda semana tem um convidado novo aqui para falar sobre a sua carreira, seu mundo de criação, como ele entrou, o que ele espera para o futuro. Então, já nos segue nas redes sociais, segue as redes sociais do convidado para acompanhar, obviamente. E é isso, nos segue nos agregadores do Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast, está em vários lugares aí para você escutar. E é isso, muito obrigado e tchau! Até a próxima.